Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Deus abençoe os irmãos ali do nosso ministério de Mogi das Cruzes, todos os que pertencem ali ao nosso ministério em Mogi das Cruzes. Deus abençoe a todos. Um prazer, um privilégio poder estar mais uma vez aqui, junto com o pastor Adriano, e poder compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Os irmãos já devem estar enjoados de me ouvir, né? Mas é só mais uma vez. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Nós vamos ler a escritura da esposa de Cristo, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Amém? Todos têm aí? Apocalipse 10, 8 ao 11. Diz assim: E a voz que eu do céu ouvi, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, e dizendo-me: Dá-me o livrinho. E disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Pai querido, em nome de Jesus, estamos mais uma vez reunidos em torno da Tua palavra, Pai, e queremos suplicar a presença bendita do Teu ser para ungir aquilo que vamos falar, ungir aquele que fala e inspirar aqueles que ouvem, ó Pai, que a Tua palavra, ó Pai, cause na vida de cada um dos meus irmãos o benefício, Pai, para a qual ela foi enviada. Em nome de Jesus entregamos este culto nas mãos do Senhor e cada irmão que nesta hora está atento para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Podeis assentar, irmãos. Nós vamos tentar ser o mais breve possível e falar um pouquinho mais nesta noite com os irmãos sobre ela é profeta. Amém? Ela é profeta, porque ela tem o assim diz o Senhor. É o profeta que pregou a era de Pérgamo, se eu não me engano, 56, 58, que a noiva, ela sabe o que Deus quer fazer com a palavra. E o profeta diz: ela tem o assim diz o Senhor, e só tem o assim diz o Senhor o profeta. Amém? Se ela tem o assim diz o Senhor, ela é profeta. Então a terceira etapa do irmão Brana, a terceira etapa da noiva, é uma mensagem profética de julgamento. A terceira etapa é uma mensagem profética de julgamento. Ela é pregada como um julgamento. E para os que creem, nela, ela é uma mensagem de preenchimento. Amém? Então, o profeta ensinou isso aqui: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o preenchimento. Jesus começou o seu ministério com cura e sinais para atrair a atenção do povo, né? O Jesus fez isso, o irmão Brana fez isso. Ele estava atraindo a atenção do povo. Aquela era a sua primeira e segunda etapa, para poder o povo receber a terceira etapa, né? Mas quando chegou a terceira etapa, antes dele ir pregar aos perdidos, o ministério de Jesus, a terceira etapa, foi pregando aos perdidos, porque o Filho do Homem veio oferecer misericórdia. Então, o povo que estava vivo, eles tinham a oportunidade de ser salvos. O que não se salvava mais era aqueles que tinham rejeitado a mensagem dos profetas ali no Velho Testamento. Então, eles estavam encarcerados, sem condições alguma de se salvar. Mas o povo que estava vivo, eles podiam receber a mensagem do Filho do Homem para perdão. Então, ele trouxe uma mensagem, o Senhor Jesus, antes de ir para pregar aos perdidos ali no inferno,
Ele trouxe uma mensagem profética. Sua doutrina era a mensagem de preenchimento, mostrando a sua deidade e a sua unidade com o Pai, mostrando e revelando o nome do Pai para o povo. A doutrina de Jesus foi entregue na terceira etapa, primeiro para o povo vivo, e depois deles terem rejeitado a Jesus, a mensagem profética de Jesus aqui na terra, e o crucificado, ele foi aos perdidos. E após sua rejeição, a sua crucificação, a crucificação de sua doutrina, porque Jesus foi crucificado por causa da sua mensagem profética, que era a sua doutrina. A doutrina do Senhor Jesus era uma mensagem profética, e eles rejeitaram e crucificaram Jesus. E mais tarde, depois que houve ali o avivamento da igreja judia, que foi a descida do Pentecostes, quem trouxe para os judeus o avivamento daquela igreja foi Pedro. Pedro, ele era, como Jesus tinha dado para ele, o pastoreio da igreja. Pedro era o pastor da igreja. Ele iria apacentar a igreja de Deus. E foi Pedro que abriu as portas para os gentios e judeus. O profeta fala isso. Depois Paulo deixou bem claro que Pedro, ele iria ficar com os judeus, porque ele era o profeta dos gentios. Amém? Então, a doutrina de Jesus, com o batismo do Espírito Santo, que Jesus pregou depois de sua morte, no dia de Pentecostes, Pedro estava abrindo a porta, usando a chave, que era o nome do Pai, para os judeus e os gentios que estavam ali reunidos. Havia gente de todas as nações ali, como a Bíblia diz, e Pedro estava abrindo a porta para o povo gentil e judeu, e ali houve o derramamento do Espírito Santo, através da doutrina profética que Jesus deu para Pedro. Pedro estava profetizando de novo a mesma doutrina profética de Jesus, mostrando o nome do Pai, mostrando a unidade e a deidade de Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo, porque o próprio Jesus, na sua doutrina profética, já havia pregado que ele e o Pai eram um. Pedro havia visto isto e também viu que Jesus era o nome do Pai. E Pedro estava entregando para os judeus ali o avivamento da igreja judia. O Pentecostes foi o avivamento da igreja judia. Não foi simplesmente ali línguas repartidas de fogo, mas primeiro Pedro entregou a doutrina, a palavra. Primeiro a palavra, depois o Espírito. Minha palavra é Espírito e vida. Primeiro a palavra, e a palavra libera para a nossa vida, através da fé, o batismo do Espírito Santo. Depois nós falamos em língua. Amém? Então Pedro era a pessoa do Espírito Santo para abrir a porta do Evangelho para todos os judeus e gentios. Pedro estava profetizando de novo as profecias de Jesus para preencher o povo com o batismo do Espírito Santo. Então, a terceira etapa, ela é preenchimento com o batismo do Espírito Santo. Você tem justificação, santificação e em seguida o preenchimento. Pedro usou a chave que era o nome do Pai, o Senhor Jesus. E quando você olha João aqui, o pastor Osmar também é a pessoa do Espírito Santo. O pastor Osmar, ao profetizar, ele trouxe para nós o avivamento da noiva. O que é o avivamento da noiva? Uma mensagem profética. 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. O pastor Osmar abriu para nós a porta para este avivamento com o novo nome do Senhor Jesus. O novo nome do Senhor Jesus, pregado pelo nosso pastor Osmar, com o ministério de João, trouxe para a noiva que não tinha este avivamento ainda. Porque diz o profeta que seria necessário 7 trovões para dar à igreja o seu avivamento.
Então, 7 trovões é o batismo do Espírito Santo para a igreja noiva. 7 trovões é o Espírito Santo que preenche a noiva. É a semente de Deus entrando no ventre da noiva, fazendo dela agora uma esposa. Uma esposa. Os irmãos acompanhem comigo esse raciocínio aqui. E quando nós observamos a segunda vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, é uma doutrina. A segunda vinda é uma doutrina. Ele prometeu que voltaria, ele prometeu que viria novamente como Filho do Homem. E é uma doutrina assombrosa que assusta as pessoas. Você pregar hoje que Jesus Cristo já veio, fisicamente, isso aí assusta qualquer denominacional. E isso nos coloca também como fanáticos, para muitos, como hereges. Muitos falam que isso é um ismo e que é um povo louco, e essa crença que nós temos é impopular. Isso aqui você não acha em qualquer lugar, não, é impopular. Você só vai achar no ministério da esposa de Cristo. A mensagem de que Jesus já veio naquela nuvem, como ele prometeu, é só a esposa profeta que prega isto. Amém? Então, esta doutrina que nós pregamos, ninguém no mundo crê ou prega isto, a não ser nós, começando com o pastor Osmar. Nós cremos no ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, o ministério de uma só pessoa na vida do nosso querido e saudoso pastor Osmar. Pastor Osmar Rodrigues Costa foi quem pregou isso aí para nós, que Jesus já veio. Amém? E nós temos provas disso. Nós que cremos, nós temos prova na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós temos prova científica, foi tirado foto disso aí. Em toda a Bíblia nós vemos isso. Só que mesmo Deus vindicando, provando na Bíblia, nas Escrituras, na ciência, se Deus não revelar isto para o indivíduo, ele nunca vai ver esta grande revelação, porque a segunda vinda é uma mensagem profética. Então as pessoas nunca verão isto, não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem é chamado para ver isso. Amém? Irmãos, e quando nós pregamos que Jesus já veio pela segunda vez, isso aí já é difícil das pessoas aceitarem. E quando nós pregamos que ele retornou com um novo nome, isto ainda fica mais assustador ainda. Aprove a Deus salvar os crentes, arrebatar a noiva com a loucura desta pregação. Nós vamos subir com a loucura desta pregação. Jesus Cristo já veio. Nós nunca vamos subir com a loucura da pregação de que Deus enviou um profeta. Amém? O que nos leva hoje é esta doutrina de que Jesus já retornou em forma física na terra com um novo nome. Amém? Eu amo isso aí, vocês não amam? Isso aí para mim é vida, eu morro por isso. Isso aí está dentro de mim, está dentro de cada um de nós, Isso aí é exclusivo da esposa de Cristo. Então, quando nós pregamos que Jesus já veio e com um novo nome, fica mais difícil para as pessoas crerem em nós, A mensagem que nós pregamos, irmãos, ou ensinamos com o ministério de João, não é para todos, não é para o mundo, não é para os lotitas das organizações religiosas, é para um povo específico, A mensagem do profeta foi para um povo específico. O profeta, com a sua primeira e segunda etapa, o profeta pregou para os lotitas pentecostais. O profeta, ele pregou, logicamente, para todas as denominações. Mas o povo que mais se aproximou dele foi os pentecostais. Porque era um povo que cria em cura divina, diferente dos batistas, que era o povo da santificação. Então nós vamos acompanhar esse raciocínio. A mensagem do profeta, primeira e segunda etapa,
foi para os lotitas pentecostais. Brana pregou para os denominacionais pentecostais. Não especificamente, mas principalmente. E João, o representante da esposa de Cristo, nós que cremos ser a esposa que comeu o livrinho no ministério de João, na vida do nosso pastor que partiu, o pastor Osmar pregou para o povo da mensagem. Agora nós pregamos também para o povo da mensagem, é para os que creram em um profeta. Nós, a esposa de Cristo, pregamos para o povo da mensagem, da primeira e segunda etapa, que creu que Elias já veio, um profeta, que Deus enviou o profeta. Especificamente, a esposa de Cristo prega para este povo. Pode vir alguém das denominações, dos lotitas, dos sodomitas, também pode vir, mas é especificamente para um povo que saiu do Egito denominacional com a primeira e segunda etapa, uma mensagem evangelística do profeta. Amém? Nós pregamos para os que creem em Brana, e nossa mensagem, a mensagem de João, não é uma mensagem evangelística. A mensagem de João é uma mensagem profética. Não é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem profética com o assim diz o Senhor de julgamento. Amém? Quando chegou aqui a terceira etapa, aquela era a mensagem para os que haviam saído do Egito denominacional. Quando chega a mensagem aqui para nós, é para nós sairmos das denominações. Então, 7 selos, 7 trovões, é uma mensagem profética. É a doutrina do 7º anjo. Amém? De preenchimento, a terceira etapa é batismo com o Espírito Santo e fé de rapto. É o que nós temos aprendido com o irmão Brana e com o nosso pastor Osmar. Mas o povo pentecostal que recebeu a primeira e segunda etapa evangelística do irmão Brana, do Elias, que restaurou a doutrina apostólica, o irmão Brana evangelizou o povo dos Estados Unidos, os pentecostais, principalmente com a mensagem evangelística da restauração da doutrina apostólica. Foi isso que o irmão Brana fez na primeira e segunda etapa. Quando chegou a terceira etapa do irmão Brana, era a doutrina do 7º anjo, era o batismo com o Espírito Santo. Eles não viram, eles rejeitaram, eles não compreenderam. Quando o irmão Brana tem a mensagem profética dos selos, quando o irmão Brana exerce o ofício de profeta, a palavra, os 7 selos, o livrinho veio ao irmão Brana como profeta. Ali ele estava exercendo seu ofício de profeta com o assim diz o Senhor. O povo dos Estados Unidos não viu, eles não puderam ver a terceira etapa. Eles não puderam receber o preenchimento da fé de rapto. Porque nós cremos que o que dá à noiva fé de rapto é a terceira etapa com os 7 trovões e o novo nome. Amém? Então, por isto, a mensagem que daria à igreja, o preenchimento, o batismo com o Espírito Santo e a fé de rapto, o profeta partiu sem poder explicar aquilo. Se o profeta não explicou, como eles poderiam saber e receber? Não foi isso o que o eunuco disse para Felipe? Como eu vou saber se não tem quem explique? Precisava de alguém explicar a principal coisa do ministério de William Brana. Primeira e segunda etapa foi uma isca para chamar a atenção dos pentecostais, que estavam do lado do irmão Brana, já para receber a terceira etapa. E quando o irmão Brana exerce seu ofício de profeta para entregar a revelação dos 7 selos, eles rejeitaram, eles não puderam ver, porque o próprio irmão Brana foi proibido de explicar.
Por isso você tem na Bíblia o ministério de João, Apocalipse 10, do 8 ao 11, o mesmo ministério continua através da esposa de Cristo, que também é profeta. Ela é profeta, ela tem o assídios do Senhor. Ela tem a doutrina do sétimo anjo e o preenchimento de fé para o rapto. Então, observe bem o que aconteceu lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil aconteceu exatamente igual. Só que com dois personagens diferentes, dois pastores diferentes. Depois, se nós voltarmos um pouquinho, depois da era dos mártires, Irineu, Martim, Columba, você tem a queda da igreja primitiva. Logo depois você tem 1.500 anos ali, 1.300 anos de trevas. Deus levanta quem? Lutero. Tá certo? Lutero foi enviado aos católicos. Lutero foi levantado para pregar para os católicos da Igreja Católica. Amém? Logo Deus envia Wesley. Wesley foi enviado aos luteranos, que era só justificado. Eles não eram limpos. Eles não eram limpos, eles não tinham santificação. Eles precisavam da mensagem de Wesley. Deus envia Wesley para os luteranos. Aí chega os de Wesley, os metodistas, da santificação. Eles precisavam do preenchimento. Mas antes de Deus enviar o preenchimento, o que eles precisavam? A restauração dos dons, porque eles não criam mais em cura, eles não criam no falar em línguas. Então Deus levanta William Seymour para os santificados. Veja como é que Deus trabalha. Deus levanta um homem, um mensageiro para um povo específico. Pode haver outros povos de outras crenças que vai vir, mas os pentecostais foram enviados aos metodistas, aos batistas, que também não criam mais isso. E Deus restaurou os dons e levantou o movimento pentecostal, a restauração dos dons. Ali houve batismo do Espírito Santo e falar em línguas. Mas o profeta ensina, aquilo ali foi só uma restauração dos dons. Porque o verdadeiro batismo do Espírito Santo viria com a mensagem do sétimo anjo. A revelação dos 7 selos, uma mensagem profética. Mas antes de Deus ter William Branham para profetizar, para ser profeta com a doutrina do sétimo anjo, William Branham fez uma obra de evangelismo sobre os pentecostais. Primeira e segunda etapa, o irmão Branham restaurou a doutrina apostólica, o batismo, toda a ordem da igreja para os pentecostais. Eram os mais próximos da mensagem do irmão Branham. O profeta diz, é eles que têm aberto a porta para mim, são eles que me ouvem. Porque o irmão Branham, ele foi enviado como um profeta ao mundo, mas especificamente para os pentecostais. Então veja, justificação, santificação, era dos reformadores, não era a coisa completa, mas era uma parte. O profeta diz, os luteranos eles foram salvos com a restauração ali, através de Lutero. Eles foram salvos com a pequena restauração de Wesley. Os pentecostais do tempo de William Seymour, eles foram salvos com a restauração dos dons. Era uma porção do Espírito Santo para eles. Mas não era ainda a coisa completa. A coisa completa era a mensagem profética do sétimo anjo. Mas Deus precisava trabalhar gradualmente para que o povo pudesse compreender o que Deus estava fazendo. Deus não poderia enviar William Branham diretamente a Lutero. Deus não podia enviar William Branham diretamente a Wesley. Então Deus veio gradualmente aumentando ali a porção da palavra, do Espírito, para que quando chegasse nos pentecostais, pudesse ter um povo preparado. E o que não estava, porque Deus, o profeta chamou eles de bebês pentecostais. Eles não estavam preparados para a terceira etapa. Então, eles não puderam ver. Então, a mensagem de William Branham, a restauração, a primeira e segunda etapa da doutrina apostólica,
foi enviada aos pentecostais. O irmão Brana evangelizou os pentecostais. Deus diz, faça a obra de um evangelista, né? Mas eu tenho uma obra para ti quando ficares mais velho. Por isso nunca fumes, nunca bebas e nunca corrompa o teu corpo. Deus estava separando o corpo de William Brana para uma obra profética. Então, nossa mensagem hoje é para um povo que já se arrependeu, já recebeu a mensagem de um profeta, com uma obra evangelista. Como uma obra evangelista. O 7º anjo, profeta, foi enviado aos da primeira e segunda etapa. Os irmãos estão acompanhando? Os que saíram do movimento pentecostal e receberam um profeta. Isso aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu aqui. A mensagem de João, a esposa de Cristo, é uma mensagem de preenchimento e julgamento. Nossa mensagem, a mensagem que João prega, o pastor Osmar pregou, é uma mensagem de preenchimento e julgamento. A mensagem de João, a esposa de Cristo, é uma mensagem profética. A esposa prega uma mensagem profética de difícil compreensão, porque ela é profeta. Ela tem o assim diz o Senhor, né? O pastor Osmar, com esta mensagem da esposa de Cristo, foi enviado como representante da noiva para profetizar de novo para o próprio povo da mensagem. Vai vir católico? Vai vir assembleano? Vai vir denominacionais? Vai, mas o principal povo é a primeira e segunda etapa, porque a maioria de nós aqui estávamos na primeira e segunda etapa. Eu estava, o pastor Adriano estava, né? Saímos das denominações e estávamos ouvindo uma mensagem evangelística, a mensagem do pastor Osmar, a mensagem do ministério de João, não é evangelística, é profética. Mensagem evangelística, quem teve foi o pastor Joaquim, amém? Pastor Joaquim Gonçalves Silva evangelizou as 7 nações vizinhas com a mensagem da primeira e segunda etapa, pela rádio, né? Veja que o mesmo quadro aqui, nós estamos trazendo o quadro dos Estados Unidos para cá, porque muita coisa tem se repetido aqui nesta nação, inclusive a doutrina errada do aperto play. Então, há uma semelhança muito grande aqui no Brasil da mensagem profética de William Branham, porque é a mesma mensagem, é o mesmo movimento profético que houve nos Estados Unidos. Por isso, ele, pastor Joaquim, fez uma obra evangelística como pastor. Ele evangelizou o Brasil e as 7 nações vizinhas. Fez uma obra de um evangelista. Amém? Como profeta, com o profeta foi a mesma coisa lá. O profeta, na sua primeira e segunda etapa, evangelizou os pentecostais com a doutrina da restauração, da doutrina apostólica. Mas quem teve a mensagem de preenchimento na terceira etapa, aqui no Brasil, foi pastor Osmar Rodrigues Costa. É inegável. Como Pedro abriu as portas ali, trouxe o avivamento para a igreja judia, pregando e profetizando de novo a doutrina de Jesus, batizando o povo e preenchendo o povo com o Espírito Santo, a mensagem do pastor Osmar é a mesma coisa aqui no Brasil. Ele abre as portas para haver uma mensagem para a noiva que saiu da primeira e segunda etapa. E quando ela recebe a mensagem profética, ela é esposa de Cristo. Por isso, não adianta nós, a esposa de Cristo, hoje, querer ir para as praças pregar o que cremos hoje. Pregar segunda vinda física, e muito menos novo nome. Isso aí já foi feito para a noiva. A noiva pregou nas praças o evangelismo do profeta Elias que veio, batismo e doutrina apostólica. Mas depois que nós saímos dali, nós começamos a ouvir a doutrina profética do 7º anjo, foi enviada para a noiva, para que ela pudesse, ao ser evangelizada,
depois receber a mensagem profética, ela se tornar a esposa. Porque quem não recebe a terceira etapa, a mesma mensagem profética do irmão Brana, não é esposa. Ela é uma noiva evangelizada com a primeira e segunda etapa. Os irmãos estão acompanhando? Olha, nosso ministério hoje foi o do pastor Osmar e agora é o do quíntuplo, que traz a mesma mensagem profética que o pastor Osmar trouxe de Brana. Nosso ministério é pregar para o povo da mensagem da primeira e segunda etapa. Um povo específico que já foi evangelizada. A noiva já foi evangelizada, mas é um povo que está vazio. O pastor Osmar pregou isso, né? O santificado está vazio. Primeira e segunda etapa é justificação e santificação. Terceira etapa, batismo com o Espírito Santo. Por isso o nosso saudoso pastor Osmar, com o ministério de João, nunca saiu nas praças pregando a terceira etapa. Tá certo ou estou errado? Pastor Osmar nunca pregou na rádio a terceira etapa. Foi feito na primeira e segunda etapa, uma mensagem evangelística. Pastor Osmar profetizou de novo para os pastores da mensagem. Eu recebi um DVD, Brinde para Pastores. Pastor Osmar, com a mensagem profética da esposa de Cristo, estava profetizando de novo para o povo, os pastores da mensagem, que estavam vazios sem a fé do arrebatamento. Para o povo da mensagem. E com os CDs, o pastor Osmar profetizou de novo para o mundo da mensagem. Amém? Porque pastor Osmar, com o ministério de João, e representante da igreja, esposa de Cristo, ela é profeta. Ela, a esposa, não é evangelista. Ela é evangelista, foi pastor Joaquim Gonçalves Silva. Aquela noiva é evangelista. Mas a esposa, ela é profeta. Amém? Primeira e segunda etapa do irmão Brana, é evangelismo da doutrina apostólica. Mas na terceira etapa, nós temos uma mensagem de ensinamento profético, de preenchimento com a fé de rapto. Nós não temos só mensagem de arrependimento, nós temos a mensagem profética de preenchimento. Por isso nós falamos sobre os dois tabernáculos, O primeiro tabernáculo foi chamado Jesus. O que você tem no primeiro tabernáculo de Jesus? Fé de salvação. O que você tinha aqui no primeiro tabernáculo? Porque Jesus representou o tabernáculo da fé para a salvação. Qual era o tabernáculo aqui no Brasil que representou a fé de salvação? Tabernáculo da fé em Goiânia. Tinha o quê? Jesus, a palavra de salvação. Mas onde você encontra a doutrina de preenchimento de fé de rapto? Tabernáculo Brana. O tabernáculo da revelação. Se você quiser ter fé de rapto, você tem que deixar o tabernáculo da fé de Jesus e vir para o tabernáculo Brana da fé de rapto. Porque é só no tabernáculo Brana que você encontra fé de rapto. O que você tem na doutrina da fé apostólica? Uma fé de salvação. De volta à palavra original. Não foi isso que o pastor Joaquim pregou? De volta à doutrina apostólica. De volta ao nome de Jesus. É só isso. Ali você tem fé de salvação. Mas se você quiser ser transladado com fé de rapto, você tem que vir para o ministério da esposa de Cristo. O tabernáculo Brana, que tinha fé de salvação. Amém? Então aqui, Pastor Joaquim Gonçalves Silva, fé de arrependimento. Ela é evangelista. Amém? Ela é de esvaziar as pessoas que vêm cheias de denominação. Pastor Joaquim, ela é evangelista. A mensagem da noiva, primeira e segunda etapa, é uma mensagem evangelística. Ela não é profeta.
Ela esvazia o povo dos dogmas da igreja, das denominações. Tá certo? Pastor Osmar Rodrigues Costa é fé de arrebatamento. Preenchimento de fé de rapto. Pastor Joaquim é fé de arrependimento. Pastor Joaquim é a noiva evangelista. Pastor Osmar é a esposa profeta. Ela tem o assim diz o Senhor. Amém. Porque com a mensagem evangelista, você tem o assim diz Paulo, o profeta. Tá certo? E quem teve o assim diz Paulo para evangelizar foi pastor Joaquim Gonçalves Silva, que evangelizou o mundo, as 7 nações vizinhas. Então veja, mais um pouquinho aqui, pastor Joaquim Gonçalves Silva representou a noiva tirada das denominações, com a mensagem evangelística, com os rudimentos da primeira e segunda etapa, para esvaziar o povo. Mas pastor Joaquim Gonçalves não teve a mensagem de preenchimento. A mensagem que nos batizava com a fé de rapto, quem teve foi Tabernáculo Brana, Franca, São Paulo. Você quer fé da doutrina apostólica? É Goiânia, é o Tabernáculo da Fé em Goiânia. Mas se você quiser fé de arrebatamento, é Tabernáculo Brana, Franca, São Paulo. Foi daqui de Franca que saiu. Hoje tem Tabernáculo Brana lá em Mogi, no Belém do Pará, em tantos lugares aí, Minas Gerais, Moçambique, você tem o Tabernáculo Brana da Revelação para rapto. E se você quiser subir, você tem que sair do Tabernáculo da Fé. Porque Deus quer hoje fé de rapto, revelação. Então veja, pastor Joaquim Gonçalves fez uma obra evangelista de arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, como profeta, primeira e segunda etapa. Elias já veio, não é isso que eles pregaram? O Elias já veio de volta à doutrina original com a restauração. Tabernáculo da Fé. O que você tem no Tabernáculo da Fé? Paulo e Jesus. Ali, a base. Quem que é a base? É fé. O que você tem ali? Paulo. O que é Paulo? Doutrina apostólica. Quem revelou Paulo? Todos os demais que vieram depois de Paulo, que era profeta, teria que ser um mensageiro, a mensagem de um só homem, para evangelizar, profetizar de novo e evangelizar o povo, com a mensagem de Paulo. Pastor Osmar Rodrigues Costa representou a esposa tirada da primeira e segunda etapa. Uma mensagem profética, alimento sólido para os perfeitos. Pastor Osmar, com o ministério profético da esposa de Cristo, o que ele pregou? Jesus já veio. Pastor Joaquim, com a mensagem evangelística, o que ele pregou? Elias já veio. Amém? A mensagem profética é Jesus já veio com um novo nome. Quem prega? Quem pregou e quem prega? Pastor Osmar Rodrigues Costa com o ministério de João. Só tem uma esposa que prega Jesus Cristo já veio com um novo nome. Se não tiver novo nome, é pirataria. A esposa de Cristo prega uma mensagem profética da doutrina do 7º anjo de preenchimento com fé de rapto. Pastor Joaquim, com um ministério evangelístico da noiva, pregou o nome do Senhor Jesus para salvação e perdão dos pecados. Pastor Osmar Rodrigues Costa, com um ministério profético de preenchimento, a esposa não pregou, profetizou o novo nome Brana, de fé para o rapto. São coisas diferentes, né? Olha, partindo para o fim aqui, pastor Joaquim pregou dentro da era de Laodiceia, Malaquias 4:5, era um anjo terreno, de fé para salvação. O 7º anjo terreno era fé de salvação, uma mensagem evangelística da doutrina apostólica, da restauração do batismo. Pastor Osmar pregou fora da era de Laodiceia, Apocalipse 10:7, um anjo celestial. Dentro da pedra de coroa, para a fé de arrebatamento. Amém? E terminando aqui nesta última página aqui, olha.
Pastor Joaquim representou a primeira e segunda etapa, a noiva evangelista com o nome Jesus. Amém? Pastor Osmar representou a terceira etapa, uma esposa profeta com o novo nome Brana. Pastor Joaquim representou, sabe quem? Abrão e Agar. Um ventre escravo. Pastor Joaquim representou Abrão e Agar. Primeira e segunda etapa é Ismael, é um ventre escravo. Não produziu a promessa. Não gerou Isaac. Pastor Osmar representou a Sara, um ventre adequado da terceira etapa. Amém? Para produzir para nós o Isaac, o filho prometido nas nuvens. Amém? Pastor Osmar representa a esposa profeta, que tem ventre preparado para receber a semente do Abraão, com o nome mudado. Amém? Pastor Joaquim, terminando aqui, ó. Pastor Joaquim representou Abrão e Sarai, um ventre estéril, nunca pôde gerar o filho prometido. 7 trovões, porque 7 trovões geram o filho prometido nas nuvens. 7 trovões é filho do homem, mudando o nome da igreja para gerar o Isaac nas nuvens. Amém? A era que terminou, novo nome, quem gerou foi Pastor Osmar Rodrigues Costa, um ventre adequado para a semente dos trovões. Pastor Osmar representou a Sara, amém? Dando à igreja condições de fé de arrebatamento. Então, meu irmão, você tem aqui este quadro, porque Pastor Osmar representou no ministério de João uma mensagem profética. Ela é profeta, porque profetiza de novo a doutrina do 7º anjo. Esta noiva, essa esposa casada, é a única que tem uma mensagem profética que preenche o coração da noiva com a doutrina do 7º anjo, 7 trovões revelados dentro dos 7 selos, e Jesus com um novo nome. Amém? Vocês estão felizes por isso? Então, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.